A filha de Silvio Santos, Silvia Bravanel, de 49 anos, foi internada às pressas na última segunda-feira 5, após apresentar uma piora no quadro de infecção da Covid-19. Silvia informou no dia 28 de março que havia sido diagnosticada com a doença. Diante de um quadro de piora com agravamento dos sintomas, a herdeira de Silvio Santos acabou tendo que ser hospitalizada. Mais uma celebridade não resiste à doença e nos deixa. Neste vídeo você vai ficar informado sobre estes assuntos, entre outros. Mas para você ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada, peço que fique comigo até o final deste vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, clique aí abaixo, se inscrevam. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Assim, quando fizermos novas postagens, você será notificado. E se gostar, claro, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, para dar aquela força pra gente aqui na plataforma. E sem mais delongas, vamos para a nossa primeira notícia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou nesta segunda-feira 5 a concessão de liminar para suspender o decreto do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas no estado diante do aumento expressivo dos casos de mortes pela Covid-19. O ministro enviou o caso ao plenário da Corte. A decisão de Gilmar Mendes contraria o entendimento do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, que determinou no último sábado 3, em caráter liminar, que governadores e prefeitos não podem proibir celebrações de atos religiosos, desde que preservados os protocolos sanitários, entre eles a lotação máxima de 25% da capacidade do local. Com decisões conflitantes, caberá ao plenário do Supremo dar a palavra final sobre a liberação ou não de cultos e missas. De acordo com o blog de Andréa Sadi, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou o julgamento para a próxima quarta-feira 7. A decisão de Gilmar Mendes foi proferida em uma ação do PSD, em que o partido questiona o decreto do governo de São Paulo, que institui medidas emergenciais destinadas ao enfrentamento da pandemia, entre elas a proibição de cultos e missas e outras atividades religiosas com presenças de público no estado. O partido afirmou que a restrição é desproporcional e atinge o direito fundamental da liberdade religiosa e de culto das religiões. A legenda disse ainda que medidas menos gravosas podem ser adotadas para garantir o direito à saúde da população sem prejuízo à realização das atividades religiosas de caráter necessariamente presencial. Em sua decisão, Gilmar Mendes afirmou que estados e municípios podem fixar medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia, inclusive o fechamento de templos e igrejas. Para o ministro, restringir cultos não atinge a liberdade religiosa, uma vez que não interfere nas liturgias. Abre aspas. Em um cenário tão devastador, é patente reconhecer que as medidas de restrições à realização de cultos coletivos, por mais duras que sejam, são não apenas adequadas, mas necessárias ao objetivo maior de realização da proteção de vida e do sistema de saúde. No caso em tela, a própria norma impugnada expôs o entendimento de que as medidas impostas foram resultados de análises técnicas relativas ao risco ambiental de contágio pela Covid-19, conforme o setor econômico e social, bem como a necessidade de preservar a capacidade de entendimento da rede de serviço de saúde pública, ressaltou o ministro. Gilmar Mendes disse que a hipótese de ofensa à liberdade religiosa, atribuída aos decretos que restringe as realizações de cultos, é uma postura negacionista e que rejeita o entendimento do próprio tribunal. Abre aspas. Quer me parecer que apenas uma postura negacionista autoriza a resposta em sentido afirmativo. Uma ideologia que nega a pandemia, que ora assola o país e que nega um conjunto de preceitos lavrados por este tribunal durante a crise sanitária que se coloca. O decreto que aqui se impugna não foi emitido no éter, mas sim no país que, contendo 3% da população mundial, concentra 33% das mortes diárias por Covid-19 no mundo, na data presente desta decisão, completou o ministro Gilmar Mendes. O ministro citou que o presidente do STF, Luiz Fux, e a ministra Rosa Weber já reconheceram que as restrições de realizações de cultos e missas e outras atividades religiosas coletivas podem ser determinadas por decretos municipais e estaduais e que podem se mostrar medidas adequadas e necessárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.
Em outra ação também nesta segunda-feira 5, Gilmar Mendes rejeitou o pedido do Conselho Nacional de Pastores do Brasil, que também solicitava a suspensão de decretos do governo de São Paulo que proíbe celebrações religiosas no estado diante o aumento expressivo dos casos de mortes pela Covid-19. Em sua decisão, Gilmar Mendes alegou que o STF já fixou o entendimento de que a Associação Nacional de Juristas Evangélico, ANAJURE, não tem legitimidade para entrar com ações constitucionais na Corte para questionar medidas de restrições de locomoção por causa da Covid-19. Por isso, o Conselho Nacional de Pastores do Brasil também não teria. A decisão de Cássio Nunes Marques, que liberou os cultos, foi dada em uma ação movida pela ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Tudo bem? Tô passando aqui. Ontem acabei que nem falei com vocês, né? Para desejar uma feliz Páscoa aí. Mas desde sábado eu dei uma pioradinha aqui nessa tal dessa Covid, coisa chata, meu Deus, é muito chato, gente. Mas eu tô bem. Oi, Marinho, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Tive que ser hospitalizada, porque a minha saturação caiu bastante. Dei uma piora, né? A piora, dizem que o 10º dia aí, que são os piores dias, do 9º ao 12º. E aí realmente eu dei uma piorada de sábado pra cá. Então hoje acabei vindo pro hospital. Mas se Deus quiser, logo já vou sair daqui. Tô sendo super assistida, tô sendo super medicada, super bem cuidada. E logo eu tô dando notícias aí pra vocês. Desculpa, gente. Está aí as palavras de Silvia Bravanel, e que Deus abençoe que ela e tantas outras pessoas ao redor deste mundo se recupere o quanto antes desta doença e volte a ter uma vida normal. E você vai acompanhar agora a nossa próxima notícia. Desde que o ano de 2021 começou, o público brasileiro e internacional teve que lidar com a morte de grandes nomes da música e da TV. Nesta semana, outra grande perda foi anunciada, deixando o meio artístico de luto. Desta vez, a vítima foi o querido ator britânico Paul Ritter, que teve a sua morte confirmada nesta terça-feira 6 por seu agente. O falecimento do artista, que tinha 54 anos de idade, deixou muitos fãs arrasados. Ele morreu pacificamente em casa com a mulher Polly e os filhos Frank e Noah ao seu lado. Paul era um ator excepcionalmente talentoso que interpretou uma enorme variedade de papéis no palco e nas telas. Com extraordinária habilidade, ele era ferozmente inteligente e gentil e muito engraçado. Vamos sentir sua falta enormemente, disse o agente de Paul em um comunicado enviado ao site de notícias Deadline. Paul estava sofrendo com um tumor no cérebro há alguns anos. Após as complicações da doença, o ator não conseguiu resistir. Um dos trabalhos mais famosos de Paul foi sua atuação na minissérie Chernobyl, que foi lançada em 2019, contando a história de um dos desastres nucleares mais conhecidos de todos os tempos. Na produção de apenas 5 episódios, o artista fez o papel da personagem Anatoly Dyatlov.